Vamos rezar? Chegou! Tchau, querida. Oi. Muito bom, até que fim. Essa internet é difícil. Chegou? Estou tentando. Já chegou, já estamos te vendo aqui, já Já estamos te está me ouvindo. vendo? Eu achei que você ia mandar um Zoom. Então, eu estava Não, aqui perdida, esperando você faz tempo. é Instagram, e nós estamos todos aqui, ó, um monte de gente já entrou esperando você faz tempo Isso. também. Bom, mas agora estamos todos aqui. É sempre assim, eu sou do tempo da máquina de escrever, então eu tenho muita dificuldade. Eu também. Tudo bem? Tudo bem, que bom. Tudo Obrigado jóia. pelo convite. Desculpa o atraso, coisa. Eu que peço desculpas pela atrapalhação de não ter feito direitinho as coisas, convidado direitinho. Agora vai dar tudo certo. Um monte de gente já entrou, Lili Flor e o Pichu entraram aí também. A Sônia tinha entrado, acho que voltou. Caiu a conexão da Eva, mas ela vai voltar. Vamos aguardando aqui. Está chegando. Nereida está chegando. Cris Rogério entrou. Oi, Cris, que bom. E a Eva sumiu. Vamos convidá-la de novo. Eva, se você estiver me ouvindo, me vendo, você tem que pedir para participar. Daí eu te convido de novo. A Sônia voltou. Vitalino voltou. Eva, pede para participar que eu te chamo. Lili Flor e Paulo Pichu, somos fãs demais desses dois? Eu também sou fã demais desses dois que são vocês. Caiu de novo. Estou tentando convidar de novo a Eva, gente. Ponto. Furnari. Eva, caiu. Agora voltou. Ó, Voltei. se cair Eu de não novo... sei por que o Instagram me encerrou. Ele falou obrigado pela participação e ele fechou. Nem sabe o que vamos falar, já encerrou. Se cair de novo, você pede para participar, que aí eu aceito, é mais Então, fácil. mas não apareceu a frasezinha pedir. Eu tive que sair e entrar de novo. Aqui para mim também não apareceu para eu poder te chamar. Faz tempo, todos os dias estão assim, mas a gente consegue fazer. Bom, agora aqui estamos. Boa Muito feliz. tarde. Boa tarde. É o terceiro boa tarde que a gente está. Boa tarde. Estou muito feliz que você está aqui, ter aceito o convite. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Muito Eu que agradeço. obrigado. Esse Desculpa projeto o está sendo... pessoal aí pelo atraso. Imagina. Está sendo uma delícia passear pela infância de escritores, queridos amigos, e eu acho que eu inventei esse projeto para poder matar a saudade de ver as pessoas, que é tão difícil de ver ultimamente, né? E eu vou abrir essa nossa conversa com um poeminha que é um pouco a cara do que você escreve. E já vou passar uma bola para você falar da menina quieta na infância. O que der na telha, da sábia criança pequenina ao adulto que ela ensina, da velhinha tristonha ali no portão, ao seu chefe rabugento com cara de zangão, do vilão mais malvado até a mais singela ovelha, todo mundo gostaria de ter a língua solta para dizer o que der na telha. A palavra verdadeira, sem pudor e sem bandeira, a palavra nua e crua, bem tecida, sem vaidade, na leve seda da verdade. É aquela palavra que mora na boca da criança. É aquela palavra que está no canto do poeta, na piada bem pateta, no peixe que sorri ao escapar do anzol, no passarinho a louvar o sol. É aquela palavra e aquele desenho que moram nos livros da Eva Funari, a nossa convidada de hoje, que fala e canta e desenha lindamente suas histórias, mas que quando criança era uma menina quieta. A menina quieta, bem quietinha, ali no cantinho,
já falava pelos cotovelos da imaginação, ao observar os outros falando, conversando, e ficava no cantinho. A menina quieta, bem quietinha ali no cantinho, já criava mundos, e mais tarde ela nos presenteou com seus livros maravilhosos. Fala dessa menina quieta, ela. Ah, Giba, muito obrigado. Você é um poeta mesmo, né? Muitíssimo obrigado. Acho que é a primeira vez que alguém faz um poema para mim. Obrigado de coração, Tem viu? Então, eu era mesmo uma menina quieta e eu acho que olhava o mundo e entendia o mundo pelos olhos, assim, pelas imagens. Eu não conhecia as pessoas pelo que elas falavam, pelas palavras. Eu conhecia pela expressão do rosto, do corpo, pela atitude, e acho que tomava as minhas pequenas decisões já por esse olhar, né? Por esse olhar, e entendi o mundo. Acho que é por isso que o meu trabalho tem tanto vínculo com a imagem, assim, e quando eu desenho, eu acho que uma das características importantes do meu desenho é retratar essa expressão humana, né? Sim. Eu acho que isso é uma parte integrante do meu trabalho. Mas demorou Por isso que muito ele tempo, até né? isso fazia parte, faz parte do meu universo, mas até aprender a reproduzir isso num desenho, ó, leva muito tempo e muito trabalho. As imagens vão morando dentro de você desde pequenininha e depois que você vai transformando elas, assim, né? E É, por isso que seus personagens eles são tão expressivos e são tão fortes, né? E tem... eu acho que o mais importante no meu desenho é o traço, né? E com o traço eu vou fazendo essa composição dos diversos momentos da história, né? As diversas emoções. Tanto que a história sem texto que eu escrevo só dá para escrever se você tiver o personagem falando através do corpo e da expressão, né? que é o que você tem muito forte, assim, e que fica muito marcado em quem está lendo. Você está me ouvindo bem? Porque eu estou te ouvindo bem baixinho. Eu também estou te ouvindo baixinho. Espera aí, deixa eu ver se é o meu telefone que está. Eu não sei se todos estão nos Ah, ouvindo baixinho. melhorou. Meu telefone estava baixo. O meu está no alto, mas continuo te ouvindo baixinho. Deixa Eu eu ver estou te agora. ouvindo melhor agora. Vê se o seu telefone está baixo. Eu aumentei. Gente, tenham paciência com a gente, viu? Vocês estão nos ouvindo bem? Digam aí. Vou fazer uma coisa, vou pôr um fone de ouvido para ver se melhora. Alô? Não melhorou. Tem gente dizendo que está ouvindo bem aqui. Agora tô, agora tô. Agora tá? Opa, graças a Deus. Milagres da internet, da Al- tecnologia. Algum santinho nos salvou. Né? E você veio para o Brasil com 3 anos, né? É, com Você tem 3 alguma anos, mais lembrança ou de menos. lá, na Itália, ainda? O quê? Tem Desculpa. alguma lembrança de lá, antes de cruzar o mar para chegar aqui, menina? Não Eu tenho, tenho. mas uma vez eu estava fazendo uma sessão de Rolfing e tinha um quadrinho com. Na verdade, assim, é meio complicada a história. Ela estava fazendo um exercício de equilíbrio, eu tinha que pisar em cima de uma tábua que se mexia. E na minha frente tinha um quadro que representava um farol. E na hora, eu lembrei da instabilidade do navio, porque eu acho que eu era Nossa, muito pequena e tinha essa coisa de ficar mareado porque o navio balança, é né? o tempo todo. Né? Na hora, assim, era uma questão de equilíbrio que ela estava lidando lá. Na hora eu falei, nossa, isso. E eu adoro o som de navios apitando, assim, é um som para mim Canta. quase reconfortante, assim, sabe? Então, não é uma memória específica, mas é de alguma forma um vínculo com essa. E é muito forte, porque a memória afetiva ela é isso, né? Outro dia eu estava andando na rua com um amigo, e é uma coisa que só você tem, você não consegue passar para a gente como que é essa sensação, né? Estava andando na rua com um amigo, ele falou assim, para, Giba, para. Eu falei, por quê? Que cheiro de voltar para casa às 5 da tarde depois da escola. É uma coisa que só ele consegue explicar, não é? E a gente tem essas, É, essas situações.
que a memória é esse balaio que a gente vai chacoalhando, de vez em quando sai de lá de dentro um cheiro, uma sensação como essa que É você teve, verdade. assim, que te leva de volta, e que você nunca tinha arquivado, registrado. Não é uma memória clara, é bem difusa, né? Nebulada. E eu acho que na literatura, um dos maiores desafios da literatura é você traduzir com palavras essas sensações e essas coisas quase indescritíveis, né? É um desafio enorme, assim, porque é justamente você fala por um canal que é racional, que é a fala, que é a palavra, para chegar numa emoção, para ser traduzido e chegar numa emoção. Então, digamos assim, é quase que uma arte marcial aí, é dificílimo, é É dificílimo. uma fotografia daquilo que não cabe na realidade, né? O que não cabe a gente fala. É. E nos teus livros, né, tem muito forte essa coisa do humor, né? É muito presente isso, assim, nas crianças, nos adultos, nos professores que te adoram, adoram ler você. A minha filha, Olivia, que você conhece, né? Tem 4 anos e meio, né? É super sua fã, você sabe disso, né? Ah, obrigado. Manda um beijão para ela. E ela adora ler os seus livros, ela ri muito, sempre gargalha, né? E você provoca gargalhada na gente. E tinha alguém que provocava gargalhada em você também. Vou ler outro poeminha. Aviso. Vou logo dar um aviso. Os livros dela podem ser cura para qualquer malefício. Mas cuidado, pode virar um vício. Você leva a furnar e não para mais. Porque a gente se descuida do juízo e se põe em pleno ataque de riso. Que vem assim, feito um vulcão, primeiro tremendo a terra, fazendo coceguinhas nos pés que vai subindo, até cair em gargalhadas no colchão. E que bem fazia isso, quem bem fazia isso era o seu irmão, que além de falso poliglota, era piadista e cientista. Conta essas histórias maravilhosas do Isso João mesmo. Maurício. Eu tinha um irmão, eu tenho, né, o irmão mais velho, e ele é muito engraçado, Maurício Furnari. E ele era muito engraçado, assim. Ele dizia que falava inglês e falava assim: a dog nhec nhec my pernation, que é o cachorro morde minha perna. Então ele falava esse tipo de inglês e ele inventava mil coisas, assim, traquitanas para desligar a vitrola da cama e ficava horas e horas montando essas traquitanas. Era um cara muito criativo. Eu achava que o escritor da família tinha que ser ele, não eu, né? Porque ele escrevia bem também. Ele escreve poemas e tal. E ele fez o que depois? Engenheiro químico. Como que eram essas traquitanas que ele fazia? Ele fazia uma armadilha. Era um barbante que saía, passava por volta da coisa da cama, depois dava uma volta e tal, ele tinha que puxar e desligar a vitrola. A vitrola era um móvel, né? Isso é muito antigo, né? As pessoas nem sabem mais que Eu antigamente tinha. rádios e vitrolas eram móveis, né? E era muito divertido, a gente se divertia muito. Ou até para desligar o interruptor também, amarrava. Tinha aquele interruptor que tem uma haste para cima, dava para colocar um barbante e puxar. Tecnologia antiga e engraçada. Eu tive um tio assim também, o Ratão, saudoso, Tonho, que se foi o ano passado, infelizmente. Ele fazia isso, ele tinha o apelido de Ratão porque ele fazia essas traquitanas que ia de uma casa a outra. Naquela época tinha ratos nas casas, não era nenhum absurdo, era comum ter ratos nas casas, né? E o Ratão, ninguém passava, colocava inseticida, chamava nenhum detetizador, a gente chamava o Ratão mesmo, né? Ele morava ali na rua, Engraçado. e ele Um ótimo fazia apelido. era um balde que tinha amarrado num cabo de vassoura, que se conectava com umas molas. E lá no final de tudo tinha um queijo. Umas coisas de 50 metros, assim, umas traquitanas, como as do seu irmão também, né? E você falou do rádio, você era uma menina que botava o ouvido no rádio e... É, é. Deixa eu te falar, você falou de humor, deixa eu te falar um detalhe a respeito de humor que eu acho interessante, que é assim, ah, é uma coisa meio mágica e meio diferente você fazer um desenho engraçado. É inexplicável para mim, inclusive, que estou produzindo esse desenho, e eu tenho que me divertir, porque senão eu sei que não vai divertir os meus leitores, mas é um negócio completamente inexplicável
por que que um desenho é engraçado. É um negócio assim irracional, né? Inexplicável, misterioso, mas que É de verdade. fato acontece assim, porque eu desenho muito espontaneamente, eu vou fazendo, puxo, aí apago um pedaço, ponho um olho diferente, um nariz, uma boca, não sei o que lá. Tem, obviamente, que tem toda uma experiência, uma vivência, uma intimidade com isso. Mas não se explica o que é engraçado num desenho, assim. Até É uma verdade. piada você pode explicar falada, mas No depois texto é muito fácil explicar isso, mas no desenho é muito difícil mesmo. Porque, muito às vezes, difícil. uma outra pessoa vai olhar, não vai ver a graça, mas É, ele tem a graça que já vem com ele, né? E é, mesmo nos teus textos, onde o texto não está sendo tão engraçado assim, o desenho puxa essa graça. é Ele traz. verdade. É verdade. E é uma graça que, às vezes, vem com poesia. Tem um personagem seu que eu adoro, que é dos problemas boborildos. Ah, eu gosto desse livro também. É o Desculpa a Pinhô. falta de modéstia, né? Eu não gosto de todos os livros. Não, mas é ótimo mesmo. Que bom que você gosta, né? Mas tem um personagem aqui que eu adoro, que é da família dos Dodóis, que é o Inhodó, né? Eu Ele é adoro. a mais linda do mundo, o Ô, Inhodó. dó, ô, dó. Falar o nome dele é gostoso, né? Ô, Inhodó, ô, dó, né? Eu acho que vem daí, né? É, E é. eu adoro esse livro também, é um dos meus prediletos seus, um dos 50 meus prediletos. Você sabe Mas que o o meu Inhodó, filho, ele fala uma coisa muito interessante dos meus desenhos. Ele fala assim: mãe, você consegue desenhar uma pessoa feia lindamente. Quer dizer, o desenho é estético, mas o personagem lá vinha é feio. totalmente lado B do ser humano, né? É, o Inhodó, nariz pequenininho, cabeção grandão, assim. E para mim ele é lindo, né? Eu tenho E, muita na paixão. verdade, assim, eu acho que eu tenho esse vínculo, essa preocupação, não sei, e, e mostrar o lado humano, sabe? A gente está numa época que os padrões de beleza são muito cruéis, né? E ninguém, praticamente ninguém se encaixa naqueles padrões, sei lá, para as mulheres, uma garotinha de 16 anos está dentro do padrão. O resto da vida ela não está, né? É, Os rapazes também. Então, eu acho que os meus personagens são esse lado humano, que tem bereba, que está um pouco torto, né? Desproporcional. E fazer disso, sei lá, uma coisa divertida, né? sim. Nos nomes deles, você também toma esse cuidado, né? Você falou uma vez de não usar o nome muito das crianças, porque tem esses É, nomes é. criativos, né? Porque as crianças É. têm essa vocaçãozinha de zombar do outro, né? Tem um poema que eu falo que toda vez que eu falo, era uma vez uma vaca chamada Vitória. Tem uma Vitória na sala, as crianças já começam a apontar para aquela Vitória, e aí se esquecem de mim e do poema. Então eu acho muito interessante isso. É, ninguém mais quer prestar atenção na Eu Vitória. uso Né? muito o truque, sabe de como? Porque é muito difícil inventar nomes e os nomes também precisam ter a sua graça, né? O Isso, inesperado, uma coisa assim. Eu, às vezes, mudo uma consoante. Por exemplo, é uma vez uma vaca que se chamava Itória, entendeu? Você tira o Vitória, V. pronto, né? Você tira o V, pronto. Ficou um nome inesperado, mas que soa levemente parecido com alguma coisa que você tem familiaridade. Então, eu uso esse pequeno truque, às vezes, quando eu não estou achando o nome, quando o nome não vem espontaneamente. É porque às vezes o nome vem, né? Eu vejo aqui brincando É. Ou você filha com fala né? Zitória, sabe? Você inventa, né? Eu olho para os bonecos da Olivia e dou o nome na hora. Falo, Randolfo, isso vai chamar Randolfo. Porque tem vários, né, que a gente batiza, assim, né? Certo. Ela batiza às Porque vezes eu que tem batizo. que combinar o nome com o personagem, né? A gente não, a gente, pouca gente fala da sonoridade né, da impressão que a sonoridade dá. Então, por exemplo, a letra I, por exemplo, é magra, né? Você não chama uma pessoa gigante, né, recheada, não sei o que lá, de fifinho, entendeu? Com a letra I. Ele tem a letra O, entendeu? Então, tem essas coisas Ou inexplicáveis também, né? Orlando, eu já vejo Orlando, assim, né? Os Orlando ogros, né? é grandão, né? Eu fiz uma brincadeira assim com as crianças quando eu dava aula de poesia na escola da minha filha,
que a gente pegou as letras e depois as palavras. Esqueceu o que ela significa e vê como que ela aparece. Por exemplo, as Olha que crianças legal. viram assim, clips, uma palavra que está com pressa. E é, clips. Uma palavra que está com pressa. Clips. Ela está com pressa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Qualquer dia eu te mando, assim, tem umas 50 palavras que elas traduziram o que significava, né? Que nem morte, uma palavra que cutuca. Ó, Olha morte, uma só. palavra que foda, assim, uma palavra que te deixa, né? Então, esse passeio é muito gostoso também, né? E a gente sente muito isso lendo os seus livros. E você chegou aqui, né? Não sabia falar português, foi aprendendo, né? Aprendi na rua, né? Você imagina que português que era. O português, eu fiz até uma brincadeira aqui para falar disso, ó, que eu me identifiquei conversando com você, que eu até hoje tenho algumas palavrinhas que eu não consigo falar direito, porque eu acho que o errado é mais bonito. Eu vim da Itália, mas eu era caipira, entendeu? Era um caipira que veio da Europa. É igualzinho Né? caipira. Caipira, até se identifica mais com caipira, né? Bilhete, não me corrija. Vivendo entre o mundo de dentro e o mundo da lua, a menina ia aprendendo a falar português na rua. E no falar do povo, tem sempre algo velho virando novo, algo errado ficando correto. Conta para mim, vai. Se não dá um prazer, de vez em quando falar assim. Eu vi um mendigo comendo mortandela em pleno domingo, no portão da Dona Carmela. E nem venha me franzir as suas sobrancelhas para dizer que está errado mais uma vez, como fez o senhor Gadelha, meu professor de português. Né? Que ótimo, maravilhoso. Mortadela, eu tenho que contar até 3. Opa, é mortadela, Gino. Né? Sobrancelha. Imbigo. Escola de português na rua. É. Ficava prestando atenção? O quê? Você perguntou alguma coisa? Atenção na fala dos outros para poder falar? Eu acho que eu aprendi essas palavras, eu fui aprender depois português correto com um namorado, quando eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, e ele era culto, falava super correto, me dava livros para ler, ele completou a minha educação, assim, digamos assim. E aí ele usava o verbo haver, ele falava correto, ele falava os plurais, eu fui imitando ele, assim, porque tudo que eu aprendi na vida foi na intuição, assim, não é? Eu nunca fui uma pessoa da academia, estudiosa, né? Mas então aprendi muito, eu já agradeci ele isso, e tenho. Ele é até filho de uma pessoa famosa, do Salvatore Magaldi, ele chama Marcos Magaldi, e ele aprendi a falar português direito com ele. Ele estudou junto comigo no colégio. Namorar é o melhor jeito de aprender uma língua, né? Namorar, Com conviver. certeza. Assim, porque você quer se esforçar para entender aquela pessoa que está ali contigo o tempo todo do seu lado. Né? Aliás, De é alguma bom. forma, a gente tem aquele bichinho de querer evoluir, né? Aquela obsessãozinha. Que bom, né? Ainda bem que a gente sempre tem bichinho dentro da gente. E você falou do rádio, Eva, a gente foi A para gente outro caminho. esqueceu, né? Queria ter falado do rádio, que é tão legal essa história sua de colar o ouvido no rádio. Tinha um rádio na minha casa móvel, né? E tinha umas madeirinhas assim. E eu devia ter uns 5, 6 anos, era pequenininha. E eu grudava assim o ouvido para escutar as pessoas falando, ou música, e tinha as tabuinhas, eu ficava olhando lá, e eu inventava para os meus irmãos que eu estava vendo as pessoas lá dentro cantar, falarem. E aí eles fingiam que acreditavam, né? E eu ficava naquele conflito, assim, ué, mas será que eles estão acreditando que eu estou vendo? Sabe? Porque criança inventa coisas, né? Criatividade é um pouco. Tem tudo a ver com a mentira, né? A Com a mentira do fantasia, bem. com a imaginação, né? E eu gostei disso que você falou, que eles acreditavam, fingiam que acreditavam, né? E a gente faz esse pacto Porque eu era mesmo. caçula, né? Eles fingiam que acreditavam. Eles têm que fingir, né? A caçula tem que dar um mimozinho. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente se debruça diante de uma obra de arte, de um livro,
não é o fingir que acreditar, não é o fingir pelo fingimento, é um pacto mesmo que a gente faz com a fantasia, com o imaginário, né? É, E eu vou é a até verdade aproveitar. da fantasia. Desculpa te interromper. Eu vou até aproveitar e falar uma coisa que eu acho isso hoje em dia, que assim, as pessoas valorizam tanto a criatividade, acham que todo mundo precisa ser criativo, não sei o que lá, mas eu acho que tem muita gente hoje esquecendo que a imaginação, as fábulas, as histórias, elas andam por um mundo que é simbólico, né? A gente fala através de símbolos, né? Então, quando eu escrevo e o meu personagem é um bicho, ou ele passa por uma situação, por uma aventura, por uma dificuldade, eu estou falando simbolicamente. E hoje as pessoas estão com uma certa dificuldade, eu acho, muita gente está com dificuldade de aceitar o faz de conta, de aceitar o símbolo, de aceitar a brincadeira, né? E estão levando as coisas ao pé da letra. Então, Muito. isso amarra muito o ser humano, né? Levar ao pé da letra, né? Porque você fica com uma realidade muito estreita, né? Você fica com uma visão muito estreita quando a realidade é muito mais múltipla, muito mais complexa e muito mais interessante, né? Então, se você estuda psicologia, se você conhece alguma coisa do Jung, essa simbologia e falar simbolês e entender e aceitar essa linguagem dos sonhos, do inconsciente, ela é importantíssima para a saúde mental psíquica da gente, né? E o nosso trabalho anda por aí, né? O seu, o meu, dos escritores, eles andam por aí nesse universo simbólico, né? Então, as histórias que eu escrevo estão falando lá com o inconsciente da criança, e isso é muito mais interessante do que você reduzir aquilo para e tentar falar, não, isso é realidade, né? Então, acho que há muitos É, equívocos hoje, né? eu acho ótimo isso que você está falando, de ficar querendo entender demais, e explicar demais qual o significado, qual o valor disso. Tudo tem significado, tudo tem valor. Qual é a mensagem que o autor quis trazer para a gente? Tem muitas mensagens ali, cada um que pesque a sua, né? Estava falando Cada um que entenda a sua, né? É verdade. a sua, eu estava falando isso, acho que com o Pedro Bandeira anteontem, né? Que um dia eu estava contando histórias, Eva, e uma moça, quando terminou, me falou assim, uma mulher, eu gostei da sua história, mas eu queria que você me explicasse um pouco melhor ela, que eu queria entender se aquilo que eu entendi é o que a história quer dizer. Eu falei, olha, eu não vou te explicar nada, você vai ficar com aquilo que você entendeu. Eu não vou estragar, não vou entrar dentro daquilo que você entendeu. Como uma criança quando ela lê um livro, né? Não precisa ninguém ficar, isso que a autora disse agora, ela quis dizer, não, deixa a criança sozinha ali, ela vai conversar, vai trocar com você, né? É esse Isso que você respeito. falou faz muito sentido, porque, na verdade, as pessoas elas querem uma verdade fixa e ficam inseguras se a coisa está aberta para muitas interpretações, né? Ela se sente meio que pisando em ovos, ela se sente, sei lá, perto de um pântano, né? E quando, na verdade, a vida é assim, o ser humano é assim, a gente precisa aceitar e abrir mão um pouco das certezas, né? Isso, a gente é o tempo todo assim, eu sou bonzinho, sou Exatamente. ruim, sou corajoso, né? E essa multiplicidade, essa dualidade que tem na verdadeira obra de arte, eu lembro que eu estava, há 2 dias atrás, fui acompanhar minha esposa no laboratório, a gente foi com a Olivia, né, minha filha, e eu levei 2 livros para ler, eu levei o Coração no Toma Sol, do Bartolomeu Campos de Queiroz, e o Seu Tartufo, que eu amo também. Opa, que legal. A gente estava lendo Tartufo, assim, enquanto a minha esposa estava lá dentro fazendo o exame. Aí a Olivia falou: Nossa, essas coisas só acontecem dentro do livro da Eva Funari, né? Mas também podia acontecer em qualquer lugar. Olha que legal. Só acontece, mas podia. Quer dizer que pode acontecer em qualquer lugar. Pode, pode. Mas só acontece no livro da Eva Funari. E quer dizer que não só acontece, que pode acontecer em qualquer lugar também, né? Então, a verdade, a força da fantasia, né? Eu separei, Eva, para ler uma coisa para você, que é o começo de um romance que eu gosto muito, e você falou isso agora, eu estava na dúvida se ia ler ou não, mas tem muito a ver com o que você está falando, que é esse pacto que a gente faz com a fantasia, com o imaginário, que as pessoas muitas vezes têm esse medo da fantasia, da imaginação, Medo, tem medo. porque tem muito a pecha de que a fantasia é para a gente fugir da realidade. Não é só isso. A fantasia é para a gente tentar entender e tentar transformar essa realidade, né?
É um jeito de tentar um pouco olhar o mundo com esse olhar da criança, que ele é curioso, ele é poético, mas ele também é dolorido, ele também é investigador, ele também é perspicaz, ele é verdadeiro, né? E só a fantasia consegue conversar simbolicamente com as crianças. Você Através vê... das histórias, dos livros. Pode falar, desculpa. Desculpa, Giba, estou Não, muito desculpa, falante não hoje. estou falando nada aqui. É para estar mesmo. Então, mas as histórias simbólicas têm tudo a ver com realidade. Só que elas falam com um símbolo e o símbolo está flexível e aberto. Então, por exemplo, se você pensa na história de João e Maria, existem muitas interpretações, mas uma das interpretações que eu gosto muito é os filhos estão crescendo, os pais não têm mais o que dar para os filhos, eles estão pobres. Soltam os filhos na floresta, que é o mundo. Que é quando vão para a escola. Um lugar cheio de perigos. Aí, o que essas crianças encontram? Uma casinha de chocolates e doces, que dentro tem uma bruxa perigosa, destruidora, devoradora. E aí, eles são aprisionados, depois eles conseguem destruir a bruxa, que o fogo é um elemento transformador, e voltam para casa com uma bola de ouro. Então, isso quer dizer o quê? As crianças vão para a floresta, que é um mundo perigoso, e o ensinamento dessa história é: cuidado com a sedução. Uhum. Cuidado, porque o mal pode estar vestido do bem. Né? A bruxa com a casinha de doces e chocolates. Isso é da vida. Você precisa tomar cuidado com as seduções do mal. Então, sei lá, o cinema americano está cheio disso, a vida está cheia disso, as seduções, então você precisa prestar atenção no que tem por trás da sedução. E aí, com essa experiência, as crianças voltam para casa enriquecidas. Levam a bola de ouro que estava na casa da bruxa. Então, isso é absoluta realidade. E é um ensinamento ancestral. Ancestral, né? Os ensinamentos humanos, eles são. Você pode ter modernidade, tecnologia, um monte de coisa, mas os relacionamentos, as experiências de vida, elas são ancestrais, elas são sempre as mesmas. E é disso que trata a literatura, né? Então, as nossas histórias, sendo realistas ou sendo simbólicas, estão sempre falando da realidade. Só que ela fala uma língua que chama simbolês, né? Que a criança gosta muito mais. Exatamente. E chega na criança, ela entende. O inconsciente dela entende. E essa coisa da gente não saber lidar com isso vai muito mais dos nossos medos mesmo, né? Do medo do adulto. Né? Eu conto sempre essa história que um amigo um dia me chamou e falou: estou tão preocupado com meu filho. É um amigo que foi um ex-aluno meu de um curso de contadores de histórias. Eu falei: por quê? É porque meu filho é muito fantasioso. Eu falei: qual o problema? É porque ele lê um livro, Giba, ele embarca demais, ele fica uma semana falando com a personagem. Eu falei: qual o problema? Giba, eu tenho medo. Olha o que ele falou. Meu filho vai crescer e o mundo lá fora não é conto de fadas. Se ele crescer, ele usou até uma palavra que eu adorei, aluarado desse jeito, ele vai tomar muita rasteira e muita porrada na vida. E vai ter como se defender. Olha só. Ao contrário, aí que você se engana. Aí você tem uma frase da nossa querida Tatiana Belink, né? Que a Tatiana dizia que as histórias treinam as emoções das crianças, que é o que você está falando. Né? Então, não fique preocupado. Seu filho vai crescer muito forte e capaz. Ele vai tomar muita rasteira, vai tomar muita porrada, não posso garantir que não, mas ele vai reagir muito bem, né? Vai estar abastecido com histórias. Você sabe que eu tenho uma neta de 5 anos de idade e ela está fissurada na Frozen. Sim, minha filha adora. Frozen, eu dei uma roupa de Frozen para ela e ela é toda poderosa, a Frozen, né? E se você interpretar simbolicamente a Frozen, ela tem tudo a ver com a realidade. A Frozen é essa mulher moderna, que tudo que ela toca vira gelo. Você entende? É uma mulher que está com dificuldade de lidar com a emoção, que esqueceu aquela coisa da maternagem, da aceitação de tudo e da flexibilidade. Ela está endurecida, ela tá racional. Né, buscando as verdades racionais. Então, a Frozen é isso, é essa mulher poderosa. E no desenho aparece uma transformação dela, isso é legal, entendeu? Mas é simbolicamente absoluto reflexo da realidade, assim,
que não precisa falar o português e ter um livro de 500 páginas para explicar o papel da mulher, a situação da mulher hoje em dia, né? Nenhuma teoria, né? Tá tudo ali, de um jeito mais Está tudo simbólico. ali, né? Está tudo ali. Pois é, tá Não tudo ali. precisa estudar os compêndios de filosofia. Nada. A literatura infantil que a gente faz. Ah, eu ia ler para você, eu vou ler, desculpa. Gente, depois, eu sou bem perdido na internet. Quem tiver por aí souber me dizer quanto tempo nós temos ainda, tá? Porque senão a gente vai embora, que a gente esquece. Tem muito a ver, isso que eu vou ler agora, Eva, com o que os seus livros provocam nas crianças. E o pacto que a gente tem que fazer, essa frase que disse a minha filha, né? Isso só pode acontecer no infantário, mas podia acontecer em qualquer lugar também. Que é a fantasia, a verdade da fantasia e da imaginação. Vovô Slávico mediu minha cabeça com a corda de estender roupas de vovó. Eu ganhei um chapéu mágico pontudo feito de cartolina. E vovô Slávico disse, na verdade, eu ainda sou jovem demais e tu já estás demasiado velho para esta bobajada. Ganhei um chapéu de mágico com estrelas amarelas e azuis. Elas arrastavam caudas amarelas. E disse, vovô, não vou ter coragem de sair para a rua com esse chapéu. É o que eu espero, disse meu avô. Na manhã do dia em cuja noite vovô acabou morrendo, ele esculpiu uma varinha de condão para mim, usando um galho de árvore, e disse: tanto no chapéu quanto na varinha, existe um poder mágico. Se tu usares o chapéu e carregares a varinha, vais te tornar o mais poderoso mágico de capacidades entre os países que fazem parte do bloco. Poderás revolucionar muitas coisas, na medida que isso estiver em conformidade. Eu duvidava da magia, olha aí, mas não duvidava do meu avô. A graça mais valiosa é a inventividade. A maior riqueza é a fantasia. Guarda isso, Alexandra, disse vovô com seriedade, enquanto botava o chapéu em mim. Guarda isso e imagina um mundo mais bonito. Ele me entregou a varinha. Eu não duvidava de mais nada. Eu acreditava no meu avô. Olha que lindo isso. Muito lindo. É o primeiro capítulo, são as primeiras frases do romance Como o Soldado Conserta o Gramofone, que é de um escritor da Bósnia. São as memórias dele durante a Guerra da Bósnia, né, que ele, quando ele era jovem, foi para a guerra, mas ele falando da infância dele, é bem bacana também. Legal. Alguém, por favor, alguém me avise quanto tempo temos, senão eu fico perdido aqui. Está escrito aqui 15 minutos. 15 minutos? Então eu vou Eu provocar acho uma que última. é um pouquinho menos, porque já passou uns 14 minutos. Puxa vida. Eu vou provocar uma última memória sua, que eu gostei muito quando você me contou. A menina, os anjos e a escada. Há anjos lá no alto da escada, logo abaixo de Nosso Senhor. Há homens, bichos e insetos, cada um no degrau certo. Quem sabe teria a menina pintado assim, como Michelangelo, os afrescos de uma nova Capela Sistina? Sim, podia ser isso. Mas não foi isso que os adultos acharam. Nos ventos da memória, há sempre uma escada por perto. E uma bronca danada que a menina levou, por ter desenhado na parede uma escada que caminhava até o céu, com homens, bichos, insetos e os anjos, cada um no lugar certo. Fala dessa Que legal, bronca. Fubá. Muito bacana. Então, eu acho que eu era pequena, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e eu já gostava muito de desenhar, já era a minha forma mais importante de expressão. E eu desenhei na parede, assim, desenho grande, não foi um desenho pequeno, foi um desenho grande. Eu tive que subir na cadeira para fazer o último degrau. E eu desenhei uma escada e escrevi em cada degrau, acho que tinha desenhos também, como é que era a hierarquia, né? no, no universo. Né? Então, começava pelos vermes, insetos, aí passava para os gatos, cachorros, e ia aumentando, assim, tipo, os animais maiores, depois os seres humanos, né? E depois dos seres humanos tinha os anjos, os arcanjos e Deus, né? Deus acima de tudo. Então, eu estava organizando o mundo mesmo, né? Grande. A Organização do Mundo segundo Eva Funari. Né? A menina. Exatamente. Eu lembro que eu fiquei muito feliz com o meu desenho, mas levei uma bronca depois, é claro. Os Né? adultos, é sempre assim. Aqui em casa também, a Olivia sempre faz rabiscos na parede, a gente está sempre dando bronca nela. Eu lembro E eles que esquecem, né? Ou sei lá o que acontece. Né?
É uma sedução danada, né? Enquanto adulto, eu tenho sedução também de rabiscar a parede, mas eu sei que não pode. Mas para as crianças, isso é É um grande mural. verdade. A casa tem que ter um cantinho na parede onde possa rabiscar para a gente poder extravasar isso. Os adultos, inclusive, pegar de repente uma máquina e ir lá extravasar. É, com os meus filhos eu botava um papel bem grande assim, mas eles passavam do papel para a parede. É, verdade. Uma vez teve no meu sobrado, eu morava no sobrado, uma parede que ficava e tinha um banheiro do outro lado, começou a vazar, começou a dar mofo. E eu não conseguia consertar aquilo. Então, sabe o que eu fiz? Olha que louca, né? Meus filhos eram pequenos. Eu pus um prego na parede, um barbante, um lápis na ponta e comecei a desenhar formas no mofo, entendeu? Personagens e tal. E Hum. era o desenho mofo. Na minha casa durou, sei lá, alguns meses, assim, até eu consertar a parede e pintar. Aproveitou o mofo para poder desenhar. É. Porque mesmo, a gente fica olhando, tem várias formas engraçadas. Assim, né? Tem, é muito inspirador. Mas É, eu era uma boa dona de casa, é que eu tinha esses detalhes também, né? porque esse é o olhar da criança, né? Tem uma imagem muito bonita para definir a diferença do olhar adulto e do olhar da criança. É uma mulher andando na rua com uma criança de 4 anos. A mulher vai estar pisando firme e forte olhando para frente, enquanto a menina vai olhar para uma poça d'água, vai Ah, ver uma imagem de total, vai olhar para total. um reboco na parede, vai ver uma escada, É, vai se olhar para o andar céu com e ver um criança é isso passarinho. mesmo. E a mulher vai estar puxando ela pela mão e dizendo assim: olha para frente, menina, porque o olhar do adulto é o olhar do olha para frente, e o olhar da criança é o Verdade. olhar que está brincando com as coisas do mundo. Né? Como você faz a gente fazer até hoje, com muita graça e muita leveza nos seus livros. Eu queria convidar para entrar, Eva, porque esse nosso projeto aqui, Biblioteca da Minha Infância, a gente está sendo recebido virtualmente, a cada dia, cada escritor é recebido por uma biblioteca diferente. Que E hoje a gente legal. está sendo recebido pela Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. E a Áurea Santos, que eu vou convidar para entrar agora, ela fez uma coisa muito legal. Hoje ela trabalhou com um grupo de mães e ela trabalhou os seus livros. Oba, que Só que eu não bom. estou conseguindo chamar aqui a Áurea. Áurea, peça para entrar, que aparece aqui, não está aparecendo nada. Não sei se vai dar certo. Áurea, não tem pedidos para participar. Deixa eu ver. Onde é que eu vou aqui para achar? Acho que é aqui, talvez. Estou tentando. A minha irmã acabou de entrar e se ela podia dizer que eu contei algumas mentiras aqui da infância, hein? Ah, mas você sabe que é engraçado? Que a minha irmã assistiu algumas lives e falou: olha, mentira, aquilo que você falou não é mentira, é o jeito que a gente lembra. É, Né? as nossas memórias, elas são relativas, né? E a minha, obrigatoriamente, não é a dela, não é a mesma. Ó. Aqui, Exatamente. Oi, Tudo bem, gente? Olá, é um prazer estar com tudo vocês. bem? O Giba, eu já conheço ele, que eu fiz um curso de contação de histórias há uns 15 anos atrás com você, puxa, no tempo que Giba, eu tinha cabelo. na biblioteca. A gente vai perdendo um pouquinho mesmo, você, eu, né? Há uns 15 anos atrás, na biblioteca Hans Christian Andersen, que Uhum. até hoje proporciona a gente grandes eventos e formações na área de contação de histórias. E a Eva Funari, eu não sei nem o que falar sobre. Você estava no palco, eu acho que foi no Sesc, Obrigada. né? E os seus livros são os nossos companheiros aqui na Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, bem como todas as bibliotecas, né? E quando eu entrei uns 20 anos atrás, isso é um pouco da minha história, né, gente? As bibliotecas, elas estavam saindo da formação de dois departamentos diferentes, que era o Departamento de Bibliotecas Públicas e o Departamento de Bibliotecas Infantos Juvenis, para a junção. E eu cheguei na Prefeitura de São Paulo nesse momento de junção. E foi muito bom, porque realmente eu não entendia por que existia um espaço de criança e um espaço de adulto, né? Sendo que a boa literatura é uma literatura que nos fala, independente dela ser para criança, para jovem ou para adulto. Aqui na biblioteca eu falo que a gente tem um acervo mais separado para nos facilitar a vida. Não que um adulto não vá ler uma história infantil. Eu, por exemplo, sou
leitora dos livros infantis, muito apaixonada, né? Eu separei vários livros da Eva Funari, e quando ela estava falando da questão das ilustrações com humor, eu separei esse livro aqui, ó, que é o Feu por Filva. Sim, a Charlot, né? Não é maravilhoso isso? É a história, eles se falam através de cartas, né? E ele, desesperado, entra na casa dela, porque ele acha que ela está com algum sufoco, que ela está correndo perigo, né, Eva? E aí ele chega e ela está com creme nas axilas, na sobrancelha, nas pernas, e assim, é uma ilustração realmente muito engraçada, né? Obrigada. E eu falo isso com uma admiração muito grande, porque meu marido é arte educador e eu sou desenhista de homens palito. Então, eu fiz um desenho uma vez, o desenho que eu gostava era uma ilha com patos. Aí ele olhou e falou assim, patos em alto mar, Áurea? Eu falei, me deixe com a minha liberdade criativa. E assim, a literatura, eu acho que ela é isso mesmo, ela fala sobre as nossas emoções, né? E eu estou muito emocionada recebendo vocês. Obrigado. Eu gostaria muito de recebê-los pessoalmente. Eu acho que falta pouco. E eu espero que a Secretaria Municipal de Cultura possa convidá-los, Giba e Eva Funari, para visitar a Biblioteca Sérgio Buarque. E assim, seria uma honra tê-los aqui. É o que eu posso falar para vocês. Muito obrigada pelo evento. Obrigada. De hoje. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todos. Em breve estaremos aí, se Deus quiser. Né? Bom, gente, a gente está chegando no fim. Eu queria agradecer demais a Áurea, a Eva Funari. Eu vou, porque ontem nós fomos cortados com o Pedro, anteontem com o Pedro Bandeira 3 vezes, então a gente teve que fazer o fim 3 vezes. Se isso acontecer, a gente volta para cá. Acho que faltam 3 minutos. Então vamos ser breves, assim. Eu queria agradecer demais a Eva Funari, agradecer a minha esposa Catarina, que ficou na produção, agradecer a Olivia, se a Olivia quiser correr aqui para dar tchau, dá tempo, né? Agradecer muito também ao meu amigo Marcelo Abud, a Natália, que abrigou esse projeto. Tem uma coisa no livro da Eva que eu adoro, que é não termina, não acaba. Tem sempre uma notinha lá, uma coisinha com personagem, que eu adoro isso, né? Por exemplo, nos programas Boborildos, tem estudos avançados do mundo Boborildo. Aí tem sempre o personagem dando o último recado, assim, na última página, depois que acaba a história, tem uma gracinha lá dela, assim, sempre. Em homenagem a esse livro dela que não termina, né, eu fiz um poeminha chamado Fim, com um ponto de interrogação. Fim? Giba, acho que tem mais do que 3 minutos, viu? Porque a gente não começou às 5, né? Começou 5:05, 5:10, né? Sim. Então tem tem uns 8 minutinhos aí. Então vai dar tempo de eu comentar e falar isso, que acho que dá para falar um pouco, ó, para as pessoas entenderem o que eu estou falando. No livro Tartufo, por exemplo, quando termina, quer vir dar tchau para ela, Funari? Olha lá, tchau. Oi. Tá boa? Tá bem, Olivia? Tudo bem, manda querida? Bem. Fala que você adora o cocô de passarinho. Beijão para você. Tchau. Ela tá falando que adora o cocô de passarinho. Que legal. Eu também adoro. Então, isso que eu estava falando, né, o fim que não termina. Depois que acaba o Tartufo, está escrito assim, bobinho, anos depois nasceu o filho do casal, o Tartufinho. Todos ficaram muito preocupados. Será que ele teria uma nuvem negra igual ao do pai? Esperaram para ver. À medida que o Tartufinho crescia, foram notando que o menino se parecia um pouco com cada pessoa da família. Aí no Problemas Boborildos, no final também tem assim, estudos avançados no mundo boborildo. Os irmãos Bunges são os grandes gênios da comunidade científica Boborildo, e tem muito orgulho das suas conquistas, projetos e invenções. Dr. Klaus Bunge, inventor, matemático e cozinheiro, adoro isso. Ele criou a matemática Boborilda baseada em números animados, números que falam, correm, se escondem e chegam a ser mal criados. A maior dificuldade foi a organização. Criou pratos famosos como o picadinho ao quadrado e as almôndegas em cubo, né, ao cubo. Então, é delicioso que acaba, que fica, puxa, acabou? Não, não acabou. Tem sempre uma notinha, uma brincadeira. Aí eu fiz essa brincadeira aqui, ó. Fim? O navio sumiu. Fim? Não. O rio acabou no mar e o pirata faliu e foi namorar. O pneu furou. É o fim. Não. O macaco dividiu a banana e o motorista achou bem bacana. O relógio atrasou.
é o fim. Não. Os minutos presos no engarrafamento e as horas dançando valsa com um príncipe sabendo. O dente caiu, é o fim. Não. O carro correu na banguela e deu carona para a vaca amarela. A porta fechou, é o fim. Não. A fechadura se abriu e com o cadeado se casou. O mundo acabou, é o fim. Não. Deus foi descansar e meu amor acabou de chegar. Que legal, Giba. Barato, Tem é muito muito talento, bom. Giba. Temas boboril. Gente, antes que estejamos derrubados, vamos dar tchau. Eu queria que a Eva finalizasse com as últimas palavras dela. Queria agradecer demais. Eu adorei conhecer um pouquinho da sua infância, conhecer um pouquinho mais de você. Morrendo de saudade de te ver novamente. A gente sempre se encontrou em ocasiões bem bacanas, né? Pois é, pois é. Tá muito difícil essa pandemia. Eu estava comentando com o Ricardo Azevedo outro dia, que é meu vizinho, né? A gente não pode mais tomar café juntos, tomar café perto, não pode mais ver ninguém. E as pessoas estão falando, eu já estou cansado de tantas lives, mas é ainda o único jeito que a gente tem de chegar perto, né? Por isso que eu criei esses encontros, esses eventos. Aproveitar para convidar que amanhã tem a maravilhosa Mariana Massarani, que é outra mágica das imagens também, do humor e da leveza, né? Também nos provoca acessos de riso. Tchau, é com você agora. Obrigado, viu, Laura? Obrigado, Eva. E obrigado a todos. Gente, obrigada por tudo. E não é o fim, tá? Até breve. Não é o fim. Os livros de história estão aqui. Obrigado. E logo estaremos juntos, se Deus quiser. Enquanto não der, estaremos dessa forma aqui. Vai ser. E estamos, né? Continuamos. Agora, Muito obrigada. O tchau é seu, Eva. Olha, Foi um prazer. Eu só tenho a agradecer. Giba, acho que você é uma pessoa muito talentosa. Eu acho que você espalha sementes do bem, sabe? Contando histórias, publicando seus livros. Eu acho que isso é o trabalho da maior importância, né? Apesar, às vezes, de não ser reconhecido, esse trabalho com as crianças, né? Com a formação, não é nem a formação pedagógica, é uma formação moral, é uma formação espiritual das crianças, é da maior importância, né? Porque é ali que a gente, né, joga sementes para elas crescerem, né? Então, eu acho que somos todos semeadores, assim, sabe? Semeadores, e as pessoas vão pegar essas plantinhas, elas crescem e elas vão colher esses frutos, né? Então, eu só tenho a agradecer em partilhar. Eu sei que tem muitas lives, mas eu acho que quem tem afinidade é uma nova maneira de conversar, que eu acho até bacana, porque eu sou um bicho do mato, eu sou difícil de sair de casa. Eu estou sempre aqui, né, no meu canto. Então, eu acho legal conversar assim, eu acho que é uma conversa focada, né, sem grandes distrações. Eu acho bem legal. Então, eu só tenho gratidão por todos, né, que trabalham, os professores, bibliotecários. Muito obrigado pela escuta, muito obrigado pelo carinho todo, né? Eu fico muito feliz. Eu trabalho muito isolado e eu fico muito feliz com esse retorno, porque, de alguma forma, eu acabo fazendo assim, bom, acho que eu estou no caminho certo, entendeu? Sou chata, muito exigente com o meu próprio trabalho, me dedico demais, e isso me realimenta, né? Então, minha gratidão. Eu que agradeço, Eva. Eu que agradeço. Olha, obrigado. Muito obrigada, gente. E até uma próxima vez. E não perca amanhã a Mariana Massarani, que também vai ser uma conversa. Com certeza. História. Muito obrigada. Até breve, gente. Obrigado. Tchau. Até logo. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.